a diagramação. Quando a gente chega nessa etapa da diagramação, o que é importante? A gente já tem uma pesquisa, mais ou menos, de uma ideia de onde vai imprimir. Se você estiver imprimindo de forma independente, já tiver buscado alguma gráfica de preferência, ou então, conversando com a editora, geralmente as editoras já têm as suas gráficas parceiras. Por quê? Na hora que a gente vai trabalhar a diagramação do seu livro, a gente precisa saber em que tamanho que esse livro vai ser feito. Tamanho como, Gi? 15 por 21, 14 por 21, 16 por 23. Cada gráfica, ela tem os tamanhos com os quais elas trabalham. Nós aqui da editora, nós trabalhamos com uma gráfica parceira e a gente sempre sugere para o escritor, até por uma questão de custo-benefício para o escritor, que ele faça o livro no tamanho de 15 por 21. Né? Porque daí a gente faz a diagramação todo já preparando esse livro para ser impresso. O custo-benefício desse tamanho é melhor. Por quê? Porque você está utilizando metade da folha da A4, né? Pega uma folha A4, que é essa folha de papel ofício, e coloca ela de lado, no formato de paisagem, dobra no meio. Basicamente, esse é o tamanho de 15 por 21 que a gente está falando aqui. E por que é importante você saber da sua gráfica, da gráfica que você vai imprimir esse tamanho? Porque toda gráfica ela tem um gabarito de impressão, onde tem a questão das margens de corte e margens de segurança. O que seriam margens de corte e margens de segurança, Gisele? Você pode explicar para a nossa audiência? A margem de segurança é o espaço dentro da página onde tem que estar o conteúdo do livro. Qualquer coisa fora da margem de segurança corre o risco de se perder, de haver perdas na hora da impressão. E a margem de corte é aquele filete bem fininho no cantinho da página. Quando a gente olha um gabarito, ele tem um risquinho bem no cantinho da página, que é onde pode ser cortado efetivamente. Às vezes tem algumas coisas que escapam da margem de impressão, da margem de segurança, tem. Mas, nesses casos, a gente tem que fazer o cálculo para que ela não chegue perto da margem de corte, porque se chegar perto da margem de corte, o risco é muito alto de se perder conteúdo. Na margem interna do livro, se a gente escapar da margem de segurança, dependendo da grossura do livro, na hora que a gente abre, a gente corre o risco de que o conteúdo ele se perca na lombada, na colagem da lombada do livro. Então, essas margens são importantes. Por isso que é tão importante a gente ter conhecimento de qual é o gabarito da gráfica aonde vai ser impresso esse material, né? Tão importante quanto a margem de corte, que é onde é feita o corte do tamanho da página, é a margem de segurança. E como muito bem colocado aqui pela Gisele, a margem interna, onde é feita a colagem das páginas do livro com a capa, essa margem interna aqui, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, a leitura ela tem que ser fluida, entendeu? Então, você não, quando abre o livro, você tem que abrir e conseguir ler sem ter que ficar fazendo assim com o pescoço, ou ter que virar o livro para poder ler. Ou então, abrir demais o livro e acabar estragando o livro, né? E marcando demais o livro, né? Então, muito importante essas questões que a gente está falando aqui na diagramação. É o tamanho e a questão das margens de segurança. Como é que eu sei isso? Conversando com a gráfica onde eu vou imprimir, conversando com a editora. Conversando com a editora e buscando essas informações, né? Se você sabe programar, tudo bem, ótimo. Sabe diagramar, né? Se você souber fazer essa diagramação, ótimo. Mas, se não, a gente recomenda fortemente que converse com alguém que faça isso de forma profissional. Por quê? Às vezes, quando chega na hora da impressão, a gráfica pode mandar uma crítica dizendo assim, tem uma parte do texto que está fora da área de segurança. E essa pessoa que fez essa diagramação tem que ter o conhecimento para fazer esse, que às vezes é só um pequeno ajuste. Tem que ter o conhecimento para fazer esse pequeno ajuste para que esse livro seja impresso sem nenhuma perda de conteúdo. Outra informação importante, e é uma dica extra aqui nesse passo aqui, você precisa saber qual é o gabarito da página interna, principalmente quando você vai estar utilizando o trabalho de um ilustrador. Recentemente, a gente teve um livro aqui na nossa editora que o ilustrador fez e ele não se preocupou em fazer dentro das margens de segurança. Quando foi para colocar no gabarito da gráfica, aqui a gente já identificou e viu que parte das frases que ele tinha colocado na arte estavam sendo cortadas porque ele não respeitou a margem externa, a margem que fica do lado de fora da página. E isso é ruim por quê? Porque daí quando vai para a gráfica, se você não sabe como fazer, né,
você vai, além de ter devolvido o trabalho da gráfica que ela não vai imprimir, ou você vai autorizar a impressão correndo o risco de ter partes cortadas de texto, né, ou até mesmo fora da margem de segurança, ou você vai ter que conversar com o ilustrador e vai ter um retrabalho dele. Muitas vezes o ilustrador até pode chegar e dizer assim, poxa vida, mas o trabalho já está entregue, agora eu tenho que ter um retrabalho, eu vou ter que te cobrar para corrigir, porque na hora que você me contratou, você não me falou que eu tinha que respeitar as margens de segurança. Então, o contato com um profissional, seja uma editora, seja uma gráfica, é importante porque ele vai saber orientar para você muito bem esses aspectos, tá bom?